Meu irmão! Gêmeos! Hoje eu vim uniformizado. Ah, que legal! E eu não. Hoje eu não vim uniformizada. Eu tava ouvindo você falar que queria fazer a live na banheira com a apóstola Larissa, só que a Sabrina Sato já tem isso, tá? Mentira. Tem? Tá lá no canal dela do YouTube. Mentira, ela faz as lives com as pessoas do banheiro dela. Mas você sabe, banheira? Né? Porque com certeza o teor é outro. Oi? Mas é na banheira? Ela já fez na banheira também. Eu não vi tudo, mas enfim, o banheiro dela tem de tudo, né? Deve ter até um parque de diversão. Ah, mas eu não vi ser na banheira, gente. Na banheira, mas olha só o nome. Na banheira com a apóstola Larissa, gente. Imagina como isso vai bombar no Instagram. Vai bombar. Vai bombar de hater gospel. E aí, então, eu acho que a gente finge que não se falou. A gente finge que não se falou 10 minutos antes da live começar e fala, poxa, quanto tempo. A gente finge que não se falou 10 minutos antes da live começar. Ah, poxa lá, que saudade de você. Quanto tempo que a gente não se fala. Vou explicar por que eu escolhi esse lugar. Eu não sei qual é a sua explicação, porque eu não ouvi. Porque enquanto você estava falando da banheira, eu não estava conseguindo te ouvir. Mas eu escolhi aqui porque não é o lugar que eu sempre venho, mas é o lugar que eu gosto de vir para ressignificar as coisas. Eu tô de costas pra vista, mas eu sento ao contrário, então eu fico olhando pro horizonte. Aí tem umas árvores, tem um mar no fundo, e aí eu gosto de ficar aqui para poder ficar pensando, repensando, reavaliando. Aí eu falei, se a live é ressignificando o dia, então eu vou para o lugar onde eu mais gosto de ressignificar as coisas. Onde eu gosto de repensar, onde eu gosto de reavaliar tudo. Por isso que eu vim para cá. Mas eu tô de costas, então eu não sei se eu vou conseguir ressignificar dessa maneira. Vou ressignificar a posição do lugar preferido da ressignificação. Entendi. Então, eu tô na banheira porque eu não estou na minha casa, mas é na banheira do meu quarto que eu gosto de ver. Aí, a minha mãe entrou, ó. Minha mãe entrou. Desculpa, te interrompi já, porque a intimidade faz isso. Um beijo. Querido, pastora Lúcia, te amo. Ressignifica isso que você falou. Você falou minha mãe, a nossa mãe. É verdade. Eu acho que alguém duvidou dela, porque ela falou, viu, consegui. Então acho que alguém deve ter levantado o falso dela. Fui eu! Duvidando da capacidade. Imaginei. Não, aqui, eu não tenho Instagram, o que é que eu faço? Eu falei... E não tem o que ela tem. Eu falei, às 8h40, querida, você que lute. Nem eu tava sabendo que eu ia conseguir ou não. É a primeira vez dela no Insta. Pra mim, ela já tinha Insta há muito tempo. Então, voltando que a live é minha. A live é minha. Ah, tá. Tudo bem. É na banheira que eu gosto de ressignificar as coisas. E aí eu vim pra cá, né, num outro lugar, o salão, onde a gente se reúne, e aqui tem uma banheira. Aí eu falei, vou gravar na banheira, né? Aí eu escondi os negocinhos, que eu falei assim, isso aqui não pode aparecer, porque isso aqui não me representa, mas eu vou te mostrar o que é. Imagens de escultura, ídolos do lar. Os anjinhos. Uhum. Adoro. Não, mas assim, os anjinhos não estão me representando porque são louros, só porque são anjos.
Entendi. Obrigado pela parte que me toca. Então, Lê. Deixa eu falar pro pessoal convidar outras pessoas para vir, né? Sim. Mandar. Pega aí o aviãozinho e convida as outras pessoas para virem para cá com a gente, para se divertirem um pouco, para ressignificar um pouco. Deixa eu convidar aqui umas pessoas enquanto você está falando. Pode falar. Então é isso. E para quem não sabe, esse louro que vos fala é meu irmão. Então a visão das pessoas tem que começar a ressignificar isso. Ressignificar as possibilidades. As possibilidades. Elísia tá aí. Elísia linda. Tá. Jonatas. Jonatas. Querido. Te amo. Manda um beijo pra sua esposa linda. Ih, nossa mãe botou irmão gêmeos. Pior que é. Pior não, melhor que é. Foi um parto doloroso. A Larissa colocou a mão para fora primeiro, a parteira amarrou uma fita, mas eu consegui empurrar ela para dentro de novo e sair primeiro. Te amo também, Jonatas. Ai, ai, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E eu vou fazer na banheira. Gostei disso. Tá. Então tá bom. Eu não tô gostando muito da acústica não, mas se você gostou, a live é sua, como você disse, então fica à vontade. Não tá gostando da acústica? Gostou não? Eu não gosto da acústica de banheiro, mas é uma coisa minha, pessoal. A live é sua, como você falou. Você gosta da acústica da Sabrina Salas? Eu nunca vi uma live dela, nunca assisti. O patamar daquele banheiro é outro. Pastora Carla Rezende, sua linda. Ai. Você ia falar alguma coisa e a gente foi interrompido. Que a live era sua. E aí você ia começar a falar. Esqueci. Aqui, de vez em quando, vai passar um barulho, porque eu tô do lado de fora. E eu moro em frente à rua de passagem de carro. Entendi. Então, de vez em quando vai ter um barulhinho externo chato, mas depois passa. Entendi. Ai, que bom, gente. Eu vou te falar uma coisa. Ressignificar, ler, é liberdade, sabe? Eu estava pensando nisso hoje. Ressignificar é liberdade. É você se permitir. E é muito bom isso. Sim, eu acho também... Fala. Pode falar. Pode falar. Não, eu acho que a liberdade... Eu acho que ressignificar está dentro desse campo. Quem é livre ressignifica com muita facilidade. Eu estava lembrando que eu sempre vi... Sempre não, né? Depois de um encontro mais próximo de conhecer Jesus mais de perto, sempre que eu assistia filmes assim, ou assistia uma cena de novela, ou um capítulo inteiro de uma novela, ou as reações de um participante de um reality show, eu sempre pensava assim, eu sempre virava a chave e falava, cara, mas se essa pessoa tivesse Jesus, cara, mas se essa pessoa podia ter reagido de uma outra maneira. Eu sempre pensei numa nova possibilidade, assim, como poderia ser, né? Se Jesus estivesse ali no meio, se houvesse a cultura do céu ali envolvida naquela relação, naquela situação, seja o que for. Eu acho que a liberdade traz isso. Ressignificar é um fruto
de vida em liberdade com Cristo, de uma vida de liberdade com Deus, assim. Eu sempre falo para minha filha assim, existem muitos lugares que fazem proibições ao corpo de Cristo, né? Não pode, hoje eu não sei se ainda está assim, enfim, mas na minha época, não pode ver novela, não pode dançar tal música, não pode ouvir tal ritmo, né? Na minha história eu sempre ouvi muito isso. E eu entendo que quando a gente chega num nível de relacionamento íntimo com o Pai, a gente pode qualquer coisa, porque a gente vai conseguir virar chave, sabe? A gente vai conseguir ressignificar. E aquilo que não convém, a gente não vai absorver. Sabe? A gente pode dançar a qualquer ritmo, a gente pode dançar de qualquer jeito, porque tudo vai depender do coração, porque se a gente está íntimo do Pai, o nosso coração vai ser inclinado para fazer aquilo que vai dar honra a Ele, que vai dar glória a Ele, que vai trazer um sorriso no rosto dele, nem que seja dele rir da gente, da nossa bobeira, sabe? Eu acho que a ressignificação de tudo, ressignificar tudo, é um resultado de uma vida de liberdade com Deus. É de ter um Pai e ser livre com Ele, sabe? E ter um dia a dia com Ele, saber que você pode reclamar, que Ele ou vai rir de você ou vai te dar uma bronca. Eu vejo assim, você falou de um ponto de vista que eu ainda não tinha percebido, né? Que do ponto do ressignificar gerar liberdade também, mas o meu ponto de vista histórico é exatamente o contrário, é da liberdade trazer o ressignificado, sabe? De todas as situações e de tudo aquilo que está ao meu redor. Não que eu discorde de você, mas eu acho que os nossos pontos de vista se complementam, sabe? Sim. Dessa maneira. Sim. Legal isso, legal isso. No outro dia, eu ouvi uma ministração sobre ceia da pastora Áurea. Ela falou assim, às vezes você fica tão preocupado com Judas que você esquece de Mateus, Marcos, João. Eu falei a verdade, né? E não deixa de ser um ressignificado, não deixa de você lançar uma outra visão naquilo, né? Às vezes você fica tão preocupado com as coisas que não deram certo e você esquece das coisas que estão dando certo, né? É isso. E a gente está vivendo um tempo de você começar a lançar um olhar nas coisas que estão dando certo. Aí você está Exatamente. O que está dando certo nesse tempo? Ué, o que está dando certo nesse tempo? A nossa amizade foi muito fortalecida nesse tempo. Entendeu? A nossa unidade foi muito mais fortalecida nesse tempo. E não está dando certo? Está entendendo? Então, é um tempo que o Senhor está nos permitindo ressignificar a unidade. E nada melhor que a unidade. Porque Salmo 133 está manifestado nesse tempo. É na unidade que o Senhor deu toda sorte de bênção. Né? Exatamente. Você falou de Santa Ceia e me lembrou que exatamente foi esse ato assim de Jesus, nesse ato é que me veio todo o jorrar do ressignificar. O meu cunhado, ele fez uma postagem, eu não lembro agora exatamente como foi essa postagem, e ele falava exatamente isso, ele fazia uma ligação da nova cara que Jesus deu para a Santa Ceia, porque naqueles dias eles se reuniam para comemorar a Páscoa, e era normal naquele tempo eles fazerem aquela ceia farta para ter um tipo de comemoração, e vem Jesus e deu um significado novo para tudo. Então, a partir daquele partir de pão e compartilhar do cálice, Jesus ressignificou aquele ato que já era histórico, que já era religioso, que já era natural. Ele deu um significado novo para aquilo ali tudo. E foi nesse dia que eu li isso, que isso começou a fermentar na minha cabeça e a desenvolver, sabe? Já viu aquele filme de terror, A Coisa? Que é um gelatinoso que vai multiplicando assim? Foi mais ou menos isso. Foi um negócio que foi multiplicando na minha cabeça e aquilo não parava de jorrar mais.
porque quando eu parei para pensar que onde Jesus chegava, ele dava um significado, ele dava uma rota nova, ele dava um significado para tudo. Onde ele chegou, onde ele atuou, por onde ele passou. E eu fiquei pensando muito nisso, né? E quando você... E essa live pensando assim, ressignificando nossos dias, eu fico pensando naquilo que eu vivi hoje, na quarta-feira, as coisas que eu ouvi hoje, só hoje, né? Logo de manhã, no meu devocional, eu estou fazendo aquela leitura anual de novo, e eu passei pela fase de José, né? Tudo aquilo que ele passou e que tanta gente passa hoje de outras maneiras, né? José, ele saiu de um título de filhinho querido, do preferido, apesar de fazer muita besteira também, coisa que não precisava ter feito, mas enfim. Ficar falando que não devia. Ele saiu de filhinho querido para ser jogado num poço, depois para ser vendido como escravo, depois para ser injustiçado e lançado no cárcere. E aquilo tudo ali foi o processo. Foi um processo para José chegar onde Deus queria que ele chegasse. E eu fiquei refletindo sobre isso, meditando sobre isso, assim. O quanto a gente não quer parar para olhar o processo como um momento que vai passar e que tudo vai levar ao ponto que Deus quer levar, porque a gente decora e fala que tudo coopera para o meu bem, porque eu amo a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas na hora que a gente passa pelo processo, a gente quer reclamar, a gente só quer chorar, a gente só quer se desesperar, e a gente não quer ressignificar o sentimento. Então, a gente parar para analisar o processo. Você me falou sobre o processo há muito tempo. Assim que a gente voltou a se comunicar muito mais forte, em 2019, você falava muito sobre o processo. Final de 2018, né? Você me falava muito sobre o processo, sobre valorizar o processo. E isso não saiu mais da minha cabeça. E eu acredito que isso é um sinal de amadurecimento, sabe? A gente aprender a ressignificar o processo é um sinal de amadurecimento. Então, assim, chega. A gente já passou, a MAP já passou pelo alinhamento, sabe? Já passou por um ano de clareza, sabe? Quem quis abrir os olhos, quem quis deixar as escamas caírem, viu coisas que ainda não tinha visto, teve clareza. E agora a gente está numa época de, vamos lá, amadurecer e ressignificar, vamos parar de reclamar, vamos entender que pode ser um processo, sabe, um momento difícil, é um poço, foi vendido, foi injustiçado, jogado no cárcere, é o processo, sabe, até chegar no ponto que Deus quer que chegue, porque tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, não só para mim que amo a Deus, mas para todos que amam, é para o corpo. Tudo leva para reverberar em bem para o corpo de Cristo, não só para mim. A gente tem muita facilidade de ficar reclamando de maneira egoísta, sabe? Ai, porque eu estou passando, ai, porque eu estou sofrendo, ai, sabe? Mas o que vai para onde esse processo vai me levar, não vai ser bênção só para mim, vai ser para o corpo todo, sabe? E quando a gente tem isso, quando a gente é maduro e não pensa só como um membro do corpo, quando a gente pensa como corpo, eu não sou só um galho da videira, eu também sou a videira inteira, eu estou enxertado nela. Então, eu não sou só um diácono, eu não sou só um profeta, eu não sou só um mestre, eu sou o corpo. Então, se eu estou passando por um processo, o corpo inteiro está passando também, porque a gente aprende a chorar com os que choram e a rir com os que riem. E quando chegar o meu ponto onde Deus quer me colocar, não vou viver sozinho, eu vou viver como corpo também. Acho que eu falei demais, fala você agora. Nem sei se eu falei com coerência. Falou com muita coerência. E assim, eu vou falar algo que eu repito sempre.
a gente vive num tempo que a gente celebra resultados, não processo. Entende? Porque hoje as pessoas não sabem o que fazer. Por quê? Elas não sabem viver processos. Então, um momento como esse, que elas não têm o resultado que querem, elas ficam sem norte, né? É isso. Exatamente. Exatamente. Então, isso tudo veio do devocional, assim, da minha leitura. Porque é muito fácil a gente só olhar para a fase, ficar pensando nos irmãos de José. Caramba, que coração ruim, sabe? Que atitude péssima. Mas se eu creio na palavra, eu entendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tanto que não cooperou só para o bem de José. Não foi só ele que recebeu a bênção de ser governador. Por ele ter recebido essa bênção, toda a família dele foi abençoada. Ele abençoou a família dele inteira. Então nunca é só para nós. Então vamos aprender a respeitar o processo. Sabe, tem dias que eu não tô bem, que eu tô mais calado, que eu tô mais quieto. E aí eu fico já pensando o que vem depois, né? O que vem depois? Não vai ser só para mim, vai ser para mim, para minha família inteira. Vai ser para mim, para aqueles que estão ao meu redor. Então eu espero passar, eu respeito o processo, ouço a voz de Deus, mergulho, busco mais, para poder esperar aquele processo terminar, viver aquele processo na plenitude. E no final, e aí a minha expectativa já vira esperança de saber que depois, não só eu, mas a minha família inteira e quem tiver ao meu redor vai receber também aquilo que Deus está preparando para me entregar. Está me preparando para me entregar. Eu quero ler o que a Paty Soares 28 comentou aqui no contexto comentário. Reclamações abrem copas no mundo espiritual. Devemos agradecer o processo para levar ao nível profundo em Deus. Foi. Agradecer o processo para levar ao nível profundo em Deus, para transbordar em outro. Amém. Muitas vezes a nossa mãe botou assim: muitas vezes não queremos passar pelo processo para chegar aonde Deus quer nos levar. A gente quer pular etapa, né? Sim. E isso é uma influência do mundo, do mundo é ótimo, né? Parece até que eu estou em 1980. Isso é uma influência dessa geração, né? Do que foi produzido nessa geração, dessa coisa do consumismo, da máquina que entrega comida, que você põe lá a nota, o lanche, o fast food, do micro-ondas, que nem o micro-ondas a gente quer mais, né? Todo mundo com micro-ondas em casa, a gente vai e pede pelo aplicativo, que a gente não quer nem ligar o micro-ondas. Então, isso tudo parece uma besteira, mas isso tudo está ao nosso redor. O iFood está à disposição, o micro-ondas está à disposição. Isso tudo vai ensinando pra gente, olha como tudo pode ser rápido. Olha como tudo pode ser mais simples, sabe? Sendo que os processos de Deus continuam os mesmos. As covas continuam com outros nomes, os cárceres continuam com outros nomes e a escravidão também continua com outros nomes. E isso nos priva de amadurecer. Sim. A Carla Rezende botou assim: não celebramos o processo porque não temos clareza dos resultados. Caminhando sem saber aonde quer chegar. Assim a dor do processo fica mais intensa. Mas a intimidade com Deus fica maior, né? Sim. É. E quando a gente tem absoluta certeza da palavra que diz que os pensamentos de Deus, são mais altos que os nossos, e tudo que Ele tem pra gente é bom, perfeito e agradável, ainda que a gente não tenha total ciência dos detalhes
do resultado dos processos, a gente sabe que vai ser bom, perfeito e agradável, e isso me basta. Porque senão a gente não andaria por fé. A nossa fé tá na certeza de que vai ser tudo bom, perfeito e agradável. E não me importa como vão ser os detalhes. Me importa saber que o resultado final, o meu ponto de chegada é o ponto que ele escreveu para mim. É aquilo que ele planejou para mim. Porque é o melhor, né? Sempre. Soraya, querida, beijo. Soraya acabou de entrar aqui. Eu tô aqui, olha eu aqui. Gente, ressignificando o dia. É isso. Ressignificando o dia. Você ressignificou... fala. Pode falar. Você ressignificou o quê? Você ressignificou muita coisa hoje, no dia de hoje? Eu hoje, especificamente, hoje o que a gente está mais ouvindo é sobre vacina, né? Uhum. Mas, fora isso, houve aí uma notícia bombástica sobre um cantor, enfim, deixar assim, um cantor e sua ex e tal. Mas são coisas... E aí ela foi... Eu assistindo com Elísia, e ela fez um desabafo. Parecia que ela estava num divã. Olha que loucura como tá a geração de hoje. Eles vão para os stories desabafar. E ela chorava compulsivamente olhando para a câmera, porque essa geração, ela tá muito acostumada com a câmera. A gente não tá. Para mim ainda é esquisito ficar olhando por um buraquinho do celular para falar com outra pessoa. Mas para essa geração não é. Eles já nasceram assim. Eles já nasceram saindo, quando eles saíram da barriga, já tinha um celular já apontando para a cara deles. E a menina chorava compulsivamente. E eu olhei para Elisa e falei, meu Deus, por que ela não foi fazer isso no terapeuta? Por que ela não foi fazer isso com a melhor amiga dela? Ela olhava para a câmera como se ela estivesse gravando uma cena de novela. E chorando compulsivamente, contando tudo que o cara fez com ela. E eu ficava, meu Deus do céu, por que ela tá fazendo isso? Pela rede social, meu Deus. Porque era muito sério e tudo muito grave. E as acusações muito graves. Graves mesmo. E eu fiquei pensando, né, porque como que a gente recebe esse tipo de informação, né? Ah, tá assistindo fofoca de famoso? Tava assistindo fofoca de famoso. Mas é fofoca para quem conta. Porque quando bate em mim, eu paro para analisar e fico pensando, poxa, tem uma história pregressa que ela não ouviu os pais falaram, não vai ficar com esse cara não é boa coisa. E aí, como bateu em mim? Se tivesse ouvido os pais, talvez tivesse dado tudo certo, né? E aí eu já uso como conteúdo para poder conversar com a minha filha. Sim. Você tá vendo? Os pais avisaram para ela. Então, normalmente, quando a gente ouve os pais, dá tudo certo, né? A gente tem uma palavra, uma promessa na Bíblia dessa honra que a gente dá aos pais, desse ouvido que a gente dá para os pais, né? Então, a gente consegue ressignificar as nossas relações, ouvindo sobre uma relação abusiva, uma relação absurda daquela, ouvindo sobre aquilo, sendo verdade ou não, porque, enfim, a partir do momento que a pessoa fala, em princípio eu vou entender que é uma verdade, eu ressignifico o meu relacionamento, eu olho para o meu relacionamento com a minha esposa e fico ouvindo aquilo tudo e prestando atenção e listando para ver, meu Deus, será que eu faço alguma coisa dessas? Para nunca olhar a minha esposa chorar desse jeito por minha causa, sabe? Mais do que ficar falando, meu Deus, por que fulano fez isso? Meu Deus, que absurdo. Meu Deus. Não, eu ouço, no caso de hoje, né? Você perguntou de hoje. Então eu ouvi e trouxe para mim, ela listando as atitudes dele e pensando, meu Deus, será que eu faço alguma coisa dessa?
será que eu já fiz alguma coisa assim? Porque eu nunca quero ver a minha esposa chorando desse jeito por minha causa. Por alguma coisa que eu tenha feito ou falado. Então, ao longo do dia, todas as coisas que me batem assim, eu passo um filtro para minha vida. Para ver o que há de mal em mim. Eu peço para o Espírito Santo me sondar, me sonda, me mostra se há alguma coisa má em mim, para que eu seja transformado por ti, para que você me mostre através de um espelho espiritual, assim, me põe diante de um espelho espiritual e me mostre, eu tenho alguma coisa assim que eu preciso ser transformado. E dessa forma eu ressignifico as notícias. Sabe, eu não preciso absorver para minha vida tudo aquilo, eu não vou dormindo pensando em tudo aquilo que eu ouvi. Não, eu quero ir dormir pensando o que o Espírito falou para mim, o que eu tenho que mudar como marido. Eu acho que essa é uma das maneiras de a gente ressignificar aquilo que a gente ouve todos os dias. Eu não tenho nenhum problema em passar o dia inteiro ouvindo o telejornal, porque isso eu não vou absorver nada. Eu vou ressignificar tudo para minha vida. Não tenho nenhum problema em passar um dia inteiro assistindo novela antiga no Viva. Não tenho nenhum problema, porque eu tenho liberdade. Na hora que eu quiser assistir, eu assisto. De ver a reprise do Laços de Família, que eu vejo mesmo quando dá tempo. E olha, outro dia a gente estava vendo uma cena dessa novela que é antiga já, né? Laços de Família. Uma cena absurda da minha mulher falando que tinha sido estuprada. E ela achou que tudo bem. Não, tudo bem, eu não vou destruir a vida dele. E eu conversando com a minha esposa, eu falei, meu Deus, hoje em dia esse texto não cabe mais. Sabe, ela foi violentada, ela tem que correr atrás de ajuda, tem que ir na delegacia, tem que botar a boca no trombone. Exatamente, então assim, eu não tenho problema nenhum em ver e ouvir nada, porque tudo eu vou trazer um filtro para minha vida, ou eu vou pedir para Deus me mostrar como é que ele enxerga aquela situação, para eu poder aprender com ele. Eu aprendo com todas as coisas que estão ao meu redor. Hoje, o que mais bateu de mais forte, você perguntou, foi isso. O que você mais ressignificou hoje? Foi essa notícia bombástica do famoso, que eu não vou aqui falar o nome, que eu não vou ficar dando... Não quero que ninguém saia da live para ir procurar no Google. O povo sai daqui e vai pro Google perguntar quem foi o famoso que fez o quê. Então, não, melhor não. Então, a Elísia botou aqui. Eu sei que você não sabe quem é. A Elísia botou aqui. Gente, a Elísia é minha cunhada. É esposa do Leandro Cabeludo. Hoje estava lendo sobre a morte da Raquel em Gênesis. Ela deu o nome para seu filho, que representava aquele momento ruim. Mas Isaac se recusou a aceitar isso e deu um novo nome para aquele momento. Exatamente. Ele ressignificou. Show. Então, hoje, como eu falei com você antes da live, eu não ressignifiquei nada. Mas ontem, nós fizemos uma reunião na casa da pastora Áurea, né, que é uma das pastoras aqui da MAP. Fomos todas para a casa da pastora Áurea fazer o calendário da MAP, o calendário do ano, né, que a gente empurrou, e ontem foi o dia para a gente fazer o calendário da MAP. E foi a profeta Rosana, foi a pastora Patrícia, e fomos todos para lá, almoçamos lá, e comemos sobremesa, e daqui a pouco a profeta Rosana estava deitada no chão, e daqui a pouco a gente estava rindo, brincando, e daqui a pouco a gente estava cantando as músicas do Renascer Praise, do Resgate, e o calendário foi perfeito. Mas foi um tempo tão bom, tão bom, tão bom. E bateu assim, gente, a gente não fez calendário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas depois eu ressignifiquei, eu falei, gente, peraí, a gente precisava desse tempo. Porque a gente nunca teve esse tempo de rir, de brincar, sabe? Pastora Áurea, você vai conhecer. É uma pessoa tão séria. Eu vendo ela brincando, sabe? Eu falei, gente,
E aí hoje eu estava pensando nesse encontro de ontem, e eu ressignifiquei. Foi ressignificado, né? Sim, Foi muito sim. bom. Foi muito bom. Né? Agora, Eu acho que isso também é resultado de maturidade, né, Lá? A gente saber que a gente pode fazer os nossos planos, que a palavra também diz isso, né? Sim. A gente pode fazer os nossos planos, mas se a gente tiver sensibilidade, uma vida de intimidade, e uma vida de intimidade resulta em sensibilidade no espírito, a gente vai se permitir viver o mover do espírito, né? E foi isso que vocês viveram ontem. Assim. O espírito queria dar um refrigério, o espírito queria rir junto com vocês, queria rir de vocês, queria cantar com vocês, e vocês se permitiram isso. Eu acho que isso também é sinal de maturidade, né? Porque muita gente, eu acho que entende, quando pensa na palavra maturidade, remete à seriedade. A seriedade de sisudo, da pessoa ser sisuda e objetiva e reta, e não é isso exatamente, né? A maturidade no espírito vem da intimidade, de entender que muitas vezes Deus nos surpreende, muitas vezes. A gente pode colocar muitos planos diante dele, mas as surpresas, a gente precisa estar preparado para esses momentos surpreendentes de Deus para a gente. E aceitar e receber, né? E receber dele. Você estava falando isso, e ontem eu estava conversando com o pessoal da faculdade pelo WhatsApp. A gente ficou praticamente a manhã e a tarde inteira conversando. E a gente estava lembrando disso, que a gente ia para casa de uma pessoa da faculdade, lá no Meyer, e a mãe dela preparava sempre muito lanche pra gente. A gente passava o dia rindo, conversando e comendo. E aí, quando faltava 1 hora para todo mundo ir para casa, a gente falava: cadê o trabalho que a gente veio fazer? Meu Deus, a gente não conseguiu fazer nada. E aí a gente corria, dava a direção para cada um. Ó, você fica com esse título, você com esse, faz em casa, e aí lá na faculdade a gente junta tudo e escreve na hora. Todas as vezes que a gente se reunia para fazer trabalho, a gente já sabia para que a gente estava indo. Era só para se juntar, para rir, porque a gente também precisava disso. Porque a faculdade é muito puxada, é muito séria, é muito puxada, é muito corrida, a gente trabalhava e estudava junto. Então, certamente, Deus também preparava aquele momento para a gente poder relaxar um pouco, se divertir um pouquinho e fortalecer os laços, né? Porque eu acho que quando a gente tem esses momentos assim, a gente fortalece laços. Verdade. Esses momentos de simplicidade, de alegria, de música, de leveza, a gente fortalece laços, porque a gente se conhece mais no espontâneo, né? Verdade. E aí eu tô vendo que Patrícia tá aí, Patrícia contou, eu já sabia, né? Contou o testemunho dela, e pastora Áurea falou: mentira! E foi maravilhoso. Ontem foi maravilhoso. E depois verdadeiramente eu ressignifiquei. Foi realmente poderoso. Foi realmente Amém. poderoso. E é isso. E eu estou cheio que quarta-feira que vem para a gente ressignificar novamente o nosso dia. Amém. Eu não sei aonde eu vou estar. Agora que você já falou que existe aí uma influencer que grava na banheira, eu já vou ver um outro canto. Mas eu vou gravar num lugar atípico. Amém. Lê, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Eu fiz parte da primeira live da MAP. Isso é histórico, isso é um marco histórico. Isso vai ficar gravado, colocado em todas as redes sociais da MAP, replicado esse vídeo. Porque é um marco histórico. Primeira live da MAP. Glória a Deus. Eu vou tirar até um print. Isso, é. Mas faz uma cara boa.
Vamos fazer uma cara boa, pra tirar de Eu fiz uma cara feia, agora eu vou fazer uma cara boa. Eu não consegui ainda. Não? Tira você o print. Agora foi, já tirei. Foi. A minha cara ficou legal? Ficou. Ficou? Então tá bom. Não tanto quanto a da Elisa no Paráfrase. E aí eu quero aproveitar para fazer o convite. Sábado agora, 16 horas, tem Paráfrases ao vivo. Então quem quiser tá lá com a gente. O bate-papo é assim também, tranquilo, leve. E a gente vai falar sobre o livro Comece pelo Porquê. É um livro maravilhoso. Ele é muito esclarecedor e ele nos reposiciona e nos restarta. Às vezes a gente já está numa caminhada lá no meio do caminho, mas quando a gente lê esse livro, a gente quer voltar lá do início, redescobrir os porquês que a gente faz tanta coisa ou todas as coisas que a gente faz. Então o convite está aí, sábado, 16 horas, lá no grupo do Paráfrase, lá no Facebook, ao vivo. Alguém botou aqui, tira comentário. Querida, eu não sei tirar comentário, eu não sei fazer nada. Ué, por que tirar o comentário? Ah, tirar o comentário para fazer o print. Ah, não tem problema não. Você não. Deixa eu te falar. Não é... A Apóstola já ressignificou o contato dela com o Instagram hoje. Tirar comentário, deixa para próxima. Ela ressignifica isso também. Olha só. Não é Comece pelo Porquinho o nome do livro. É Comece pelo Porquê. O nome do livro do Paráfrase no sábado, às 16 horas, é Comece pelo Porquê. Se eu fosse você, não perdia. É poderoso. No ano passado, o livro do Paráfrase do ano passado foi Celebração da Disciplina. Foi poderoso. Se eu fosse você, procurava no YouTube essa paráfrase, Celebração da Disciplina. É algo poderoso, tá bom? De vez em quando, eu fico vendo o paráfrase do ano passado. Né, Leandro? Foi poderoso. E agora Comece pelo Porquinho. Eu tive a impressão de ter ouvido Comece pelo Porquinho. Comece pelo Porquê. Lá no grupo do Paráfrases tem o link para poder ler o livro online, sem precisar comprar. Ele está à disposição online na internet. A gente vai falar sobre metade do livro agora sábado, e no último sábado do mês a gente fala sobre o restante do livro. No mês que vem a gente já muda. É isso. Obrigado pelo convite. Acho que o tempo está terminando aqui, hein? É melhor a gente se despedir antes que a gente seja cortado do Instagram. Leandro Capilupi, beijo a todos que participaram dessa live. Beijo. Muito obrigado. Leandro, beijo para todos. Até a próxima. Eu sei que ainda temos aí 13 pessoas, mas é para você. 14 agora. Sábado, eu vou ficar no meio da paráfrase, vou ficar no meio daqueles bolos. Eu já comprei pó de arroz, melhor batom, vou ficar no meio, não vai... Ninguém mais fala pó de arroz. Você sabe que ninguém mais fala pó de arroz. Ninguém fala pó de arroz, mas eu falo. Então tá bom. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Até quarta-feira que vem. Beijo.